E eu vou tirar a minha água daqui. Mas eu dei uma aqui. Ô Zé, tudo que tá marcadinho, falei só daí, viu? Tá bom. Cadê? Quero os vereadores sentados comigo. Você acha que tá liberado já, viu? Tá. Tá liberado já. Tá muito. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 23 dias do mês de setembro de 2013. Sobre a presença do vereador Jair Brienne Sobrinho, havendo número regimental, constatou a presença dos vereadores Everaldo Aparecido Carvalho, Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo e Aparecido Dias Balduino. Estava ausente o vereador José Vanderlei Barreira. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras sobre proteção de Deus. Deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, e após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria por expediente, foram apresentadas as indicações números 178 a 181. Em sequência, foi lido o requerimento número 020, de autoria de todos os vereadores, requerendo executivo a cópia integral do processo administrativo inerente do edital de concurso do projeto número 01/2013, que prestou a seleção e organização da Sociedade Civil de Interesse Público, do CIP, para atuar gerenciamento operacional de atividades e serviços na área da saúde municipal de Itaberá. A cópia integrais dos estudos de viabilidade técnica e econômica, realizada anteriormente, elaboração de edital referente a este concurso e cópias. A integrais da atas dos recursos do Conselho Municipal de Saúde ocorrida desde o início do ano, e o ato nomeação de integrantes. Este requerimento foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do seguinte projeto de lei do Executivo: 00058, 00059, 0060, 00061, e todos que tratam sobre autorização da abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Esses projetos foram encaminhados para análise das comissões permanentes. Não havendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente deixou a palavra livre após o pronunciamento de alguns vereadores. Passou-se para a ordem do dia, quando o primeiro secretário fez a leitura do parecer da comissão recomendando a aprovação dos projetos de lei número 044, de autoria do Executivo, que regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, conforme as normas gerais emanadas na Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Após a leitura, parecer do senhor presidente colocou a discussão e depois votação do projeto de lei que foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre após o uso das palavras a alguns vereadores. Encerrou-se a sessão, do que eu, para constar, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Como matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações 182 a 184. Indicação número 0182, 2013. De acordo com o que preconiza o regimento interno do seu artigo 151 dessa Casa de Leis, o ouvidor douto plenário indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente possibilidade de colocar pedras na estrada de Arthur Neto, na estrada dos Ubilinos, em nosso município. Justificativa: as referidas estradas encontram-se em pedras, deixando intransitável em dias chuvosos, como agora, trazendo muitos transtornos
aos usuários, necessitando urgentemente da realização desse serviço, para acabar com este problema. Jair Brienne Sobrinho, vereador. Indicação número 0183, 2013. Indico ao Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente a construção do alojamento do corredor situado na rua 9 de Julho, na Vila Esperança, em nosso município, popularmente conhecido como Corredor da Dona Georgina. Justificativo: o requerimento do corredor encontra-se em fase de termos no alojamento, precisando ser concluído urgentemente, pois nos dias chuvosos os moradores sofrem demais com a lama que se forma, não incluindo também o perigo de moradores idosos caírem e machucarem gravemente. Aparecido Dias Balduino, vereador. Indicação número 184, 2013. De acordo com o que preconiza o regimento interno desta Casa de Lei, artigo número 151, em vistas do pleno exercício de funções de assessoramento e poder legislativo e atenção ao poder executivo, indico ao senhor prefeito municipal: primeiro, que implemente urgentemente melhorias no serviço de telefone da pasta municipal. Segundo, que implemente melhorias de ordem estética, funciona o site oficial do município. Terceiro, que o site assente político auxílio para velar pela rigorosa publicação de atos oficiais, em especial atos normativos, editais de estação, site oficial do município. Justificativa: tem se tornado corriqueiros municípios, assentes públicos, diversas esferas do governo interessados a participar de citação prometidas pelo município, telefonem para a Câmara Municipal buscando informações sobre telefones alternativos da Prefeitura, principalmente para reclamar sobre dificuldade do contato telefônico com o paço municipal. O site oficial do município contém informação estética para inaprópria aos parâmetros atualmente adotados por órgãos públicos, privados e a lei de impor, esvaziar a apresentação pública do município. Apresenta dificuldades de acesso, conteúdos, pouca clareza, insuficiência e disponibilização desses conteúdos. Em muitas ocasiões, inclusive como reflexo da dificuldade de acesso telefônico ao paço municipal, a Câmara Municipal recebeu reclamações e mesmo pedidos de apoio interessado de citar com o município e pessoas que necessitam de acesso a documentos oficiais, sob não ingeração do site oficial do município, editais de citação e atos normativos, destacando-se que isso ocorre em situações do qual constou expressamente na publicação imitadas nestes atos, editais, jornais, diário oficial, que inteiro e teor documento buscando poderia obtido o site oficial do município. Sala de Sessões, 26 de setembro de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. Apoio dos vereadores Antônio Camargo Oliveira, Veraldo Aparecido de Carvalho, José Pedro Santos, Odair Oliveira Mota, Aparecido Dias Balduino, Jair Brienne Sobrinho, José Vanderlei Barreira e Pedro Rodrigues Lobo. As indicações serão enviadas à devida providência. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei número 62. Itaberá, 19 de setembro de 2013. Senhor Presidente, pelo presente passo às mãos a Vossa Excelência o projeto de lei número 062, 19 de setembro de 2013, que altera a escala de vencimento da classe docentes do quadro Magistério Municipal. O presente projeto de lei, que reajuste a escala de vencimento da classe docentes do Magistério Municipal, que se faz necessário para fins de equiparação salarial nos limites estabelecidos pelo Governo Federal. Quando a fixação do piso mínimo nacional dos professores, conforme a lei 11.738,
de 16 de julho de 2008. Considerando também a urgência mencionada proposta, solicito a Vossa Excelência e dos nobres integrantes dessa corporação a apreciação da propositura, em regime de urgência especial nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. Atenciosamente, José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 062, de 19 de setembro de 2013, altera a escala de vencimento da classe docentes do quadro Magistério Municipal, concedendo aumento real. O prefeito municipal tabelado do Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições condicionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autoriza a conceder aumento real aos professores de educação infantil, regente na classe de educação infantil, ECA, no percentual de 1,97, passando ao anexo 2 da classe docente, da Lei nº 2.455, de 28 de janeiro de 2011, e rigora com os seguintes valores da jornada. O professor de educação infantil, regente na classe de educação infantil, 25 horas, no valor 1.567, na 2.612,67 centavos. Na 3.660 e 23, da 4.709,95, a 5.761,83 e a 7.814,80. Professores de educação infantil auxiliar, 40 horas, menor, 1.567, 2.581,52, a 3.628,16, da 4.676,92, a 5.727,80 e da 6.779,74. Professores da educação infantil, educação física, língua estrangeira, artigo informática, 40 horas, 2.563,08 centavos, 2.640,46 centavos, 2.718,90 centavos, 2.852, da 5, 2.884,26 centavos, da 6, 2.971,18 centavos. O artigo 2º entrará em vigor na data de sua publicação, vigorizando os seus efeitos da 1º de setembro de 2013. Paço Municipal, em 19 de setembro de 2013. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Encaminha esse projeto para análise da comissão permanente. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela queira fazer uso. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, eu solicito a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 059, de autoria do Executivo. O parecer da Comissão de Justiça, Licitação, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, ao projeto de lei número 061, autoria Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente, e outras providências de desenvolvimento do projeto, conforme o PES, do valor de R$15 mil. Os membros das comissões citadas após a análise do referido projeto pela unanimidade dos votos recomendam a sua aprovação, tendo em vista o referido projeto estar conforme a legislação e vigente, não enfrenta obstáculo da Constituição Federal. Coloca em discussão. Em votação, favorável por questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto de lei número 59. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 060, de autoria do Executivo. Parecer das comissões Justiça, Legislação, Redação de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. O projeto de lei número 060
de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências para aquisição do caminhão no valor de R$ 220 mil. Os membros das comissões citadas, após a análise do referido projeto pela unanimidade dos votos, recomendam a aprovação, tendo em vista que o referido projeto está conforme a legislação e vigente, não enfrenta obstáculos da Constituição Federal. Coloco em discussão. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 60. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto número 61, de autoria do Executivo. Parecer das Comissões de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 059, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências, para aquisição de uma ambulância no valor de R$ 50 mil. Os membros das comissões citadas, após a análise do referido projeto, pela unanimidade dos votos, recomendam sua aprovação, tendo em vista que o referido projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição Federal. Coloca em discussão o projeto. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 61 da autoria do Executivo. Não havendo mais matéria, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela querer fazer uso. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos presentes nessa sessão ordinária, colegas professores que nos honram com vossas presenças, Sr. João Antônio, associação, Mandi, ex-vereador. É importante que essa casa receba, principalmente em suas edições ordinárias, considerado de cidadãos que vêm aqui para sentir e analisar o que essa casa responde aos anseios e o que essa casa faz de suas obrigações em cobrar do Executivo aquilo que é de direito e dever daquele poder. Eu quero me dirigir rapidamente e sucintamente a esse projeto de lei que nos foi encaminhado, que foi feita a leitura hoje e que pede aí uma urgência quanto à sua deliberação, tendo em vista corrigir essa defasagem em 1 ponto e alguma coisa 97, para que se atinja o teto mínimo do piso nacional, o teto dos professores. Mas o que representa esse vereador que abruptamente, como chegou aqui e pede que seja votado rapidamente e que essa lei vai ter efeito específico retroativo a partir de 1º de setembro, que por isso só já não tem tanta pressa assim. O que a gente vai analisar com carinho, vamos atrás do Executivo, do seu jurídico, porque talvez uma simples lei que venha a complementar um piso aí, mínimo, esteja atropelando, esteja sendo álibi para uma série de leis que vem vindo desde 2009, 2010, 2009 com a implantação de concursos, de organização educacional do município, que estava tudo errado lá para trás, e que a duras penas aí, pela secretária Felicidade Oliveira Zago, deu um avanço tremendo na educação em Itaberá, e eu pude ser uma ferramenta, um artífice que sucedia a ela por 1 ano e 1 mês,
Muita coisa foi conquistada, principalmente no aspecto normativo. Você acessava Brasília, Itaberá não aparecia no mapa, na educação infantil. Não era considerado professor, que a duras penas fizeram isso, seus estudos, faculdades aí, sem ajuda de ninguém. Dizia lá um documento de 2009 que Itaberá não tinha nenhum professor na rede que era formado. Dizia que nós tínhamos tribos indígenas no município. Dizia que nós tínhamos quilombola. Simplesmente não sei quem, lá em nem sei que ano, bem anterior a isso, apertou um botão lá e colocou Itaberá com isso daí, dentro do PAC lá em Brasília, e nós não conseguimos recurso nenhum, não conseguimos nada, não conseguimos acesso a nada. E abri a janelinha lá no par, lá para a gente poder pôr Itaberá no mapa do Brasil. Abri assim de madrugada, 2 horas da manhã, onde nós deixávamos nossos funcionários lá, coitados lá, de plantão, para ver a hora que abriu a janelinha, corrija lá, Itaberá não tem quilombola, Itaberá não tem tribo indígena, Itaberá não sei o quê. Não tínhamos uma lei municipal que estabelecesse normas, que desse módulos para a educação infantil, Itaberá. Daí a duras penas aí pela felicidade aí, minha colega, que eu admiro demais, e por se adequar à lei, as creches foram municipalizadas, saiu da iniciativa das associações não filantrópicas, né? Passaram a ser municipais, a prefeitura teve que se adaptar para pegar essas creches, para ser escola, para a gente pôr a cabeça aí, erguer a cabeça. Olha, Itaberá tem educação infantil, Itaberá tem uma estrutura, tem uma lei, que deu trabalho. Eu saí daqui da casa para ser secretário, eu ficava brigando com meus colegas que perduraram aí 3 meses aí para votar o projeto de lei, que já vinha vindo lá de trás a 4 mãos, 6 mãos, daquilo que era o mais importante para Itaberá, para a gente se adequar em Brasília, para a gente ter direito a pedir creche, pedir pró-escola, a poder aumentar o número de recursos do Fundeb, onde a gente conseguiu com êxito. Agora tem uma lei, tem um módulo, tem os responsáveis pela educação infantil, tem o conselho do Fundeb, que é soberano, soberaníssimo o conselho do Fundeb, a que todos os eventos, todas as repercussões relativas à educação infantil têm que passar pelo crivo do Fundeb. Um conselho soberano, neutro, e que tem muita força. E talvez essa lei, para dar esse pequeno aumento, para corrigir essa distorção, mas que nos números que vocês puderam ver lá no quadro, e que eu tenho em minhas mãos, e aqueles que se interessarem podem abrir o site, eu também pegar da minha mão e xerocar, vocês vão sentir que o pessoal do quadro do suporte pedagógico, os gestores, jornadas de 40 horas. Ninguém ganha bruto mais do que R$ 2.900, nem o diretor, nem o supervisor. E aqui de inicial, com mérito que merece, mas que não pode ser atropelado uma hierarquia, uma lei que criou a educação municipal, com os modos, inclusive com as atribuições a cada um do quadro, professor auxiliar, professor de educação física, coordenador pedagógico, supervisor, diretor, etc. Tem que ter essa diferenciação. E aqui já inicia, nessa lei aqui, com 2.563, por 40 horas para professor. É importante isso. Mas ficou sem espaço nenhum, sem brecha nenhuma entre a coordenação, a supervisão e a direção. Não importa quem sejam esses 9, são todas pessoas idôneas que passaram um concurso público árduo, um concurso muito disputado, na qual vocês, ou nesse ou em outros concursos também passaram, por méritos.
e que eu, nobres colegas, vou lutar ardentemente aqui para que, a partir de amanhã, o prefeito mande um substitutivo aqui que contemple esse mesmo percentual, que não vai repercutir nada a nível de Fundeb, que esse dinheiro não é da prefeitura, é dinheiro federal, para esses 9 que venha a agregar com todos os meus queridos colegas professores da rede municipal. Vou lutar por isso. E espero que vocês, vereadores, também pensem nessa linha, porque eu tenho medo de estarem querendo desvirtuar, atropelar, a duras penas, um projeto que foi trabalhado muito tempo e que deu condições para que Itaberá se firmasse como um dos municípios que mais atuou em educação de 2009 para cá. Tá? Ainda mais com a nova realidade que logo vai ser aprontado, aí, se Deus quiser, e já está pronta, bem dizer, a nossa tão sonhada escola lá da Santa Inês, e que também já está iniciado o processo para a construção da segunda escola. E nós vamos trabalhar muito para que se repercuta um recurso para o ano que vem, para a gente, já que não pode vir verba federal lá na 9 de julho, que a gente consiga fazer uma reforma ampla, geral lá, e que contemple os aluninhos aí do centro e da Vila Bandeirantes, Jardim Rossi, Vila Cruzeiro, etc. Então, eu acho que alguém na prefeitura vai ter que nos dar explicação e ver essa possibilidade legal. Vamos conversar com o nosso jurídico aqui também sobre essa necessidade premente de que nada seja arriscado daquilo que foi trabalhado com muito suor, muito sacrifício, com muitas viagens até Brasília aí, para que a gente pudesse deixar as coisas corretas na educação. E não pode ser, e tenho certeza que os professores solidários a seus pares aí do suporte pedagógico, nos aguentem um pouquinho, dê essa paciência a nós, que nós não vamos de maneira nenhuma prejudicar vocês, mas nós queremos que se faça justiça com esse suporte pedagógico também. E que a educação seja mais ou menos inviolável, que não tenha resquício nenhum, nem político e nem interesse pessoal de seja lá quem for, que ela tente, com a força que o Fundeb tem, que ela ande com recursos e pernas próprias, porque o conselho do Fundeb dá essa condição que eu falo aqui pela experiência que eu tenho e pelo conhecimento de causa que eu tenho sobre o Fundeb, a quem eu respeito, a todos os seus componentes. Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, quero começar minha fala pedindo ao executivo que responda os requerimentos feitos por esta casa, que já são inúmeros e que até o momento não foi atendido o nosso pedido. E que quando eu fizer, que eu faça corretamente, de forma que a gente não tenha que pedir reexplicação do que escreveram, como aconteceu em um dos requerimentos que foi respondido pela metade. Gostaria também de colocar a cobrança de vários cidadãos que tentam falar com a prefeitura, com alguns funcionários e até mesmo com o prefeito, e o telefone da prefeitura não atende, está fora de funcionamento, segundo as pessoas que reclamam, há uns 6 meses não conseguem falar com ninguém na prefeitura. Então, que a administração pública trate de restabelecer esse contato para que os nossos cidadãos possam cobrar do executivo as necessidades que
fazem parte do dia a dia dos nossos cidadãos. Gostaria também de colocar uma questão, vereador Everaldo. Aquele buraco que tem na rodovia que liga a placa a Engenheiro Maia, que é a área do DR, e que está terceirizado para a companhia Vale do Rio Doce fazer a manutenção, onde esses dias que estava liso, o ônibus com transporte escolar derrapou, quase caindo num buraco de 10 metros de profundidade. Então, que se tome providência para que evite um desastre, uma catástrofe ali, não só com o ônibus de estudantes, como com todos aqueles que usam essa rodovia. Gostaria de fazer um comentário com relação ao CIP, uma ONG que está sendo contratada pela prefeitura, ou que está agindo por conta própria sem contrato, porque o prefeito diz uma coisa, que não contratou essa ONG, e a ONG fala que foi assinado o contrato. Então, até agora, a nossa sociedade não sabe em quem acreditar e quem está falando a verdade. Por outro lado, gostaria também de deixar claro que quando um vereador questiona algum fato nessa tribuna, é para alertar para algum problema grave que possa acontecer no futuro, ou para que evite algo de mais prejudicial dentro do nosso município. E há políticos que apoiam a contratação dessa ONG, que no meio público coloca que esse vereador é contra a ONG. Eu nunca falei contra a ONG. Eu quero que essa ONG prove a idoneidade, a seriedade dos seus trabalhos. Tamanho é o volume de denúncias nos ministérios públicos do Estado contra essa ONG. Se alguém sofre dezenas de processos, é porque há dúvida na seriedade conforme é tratado os trabalhos oferecidos por essa ONG. Então, o questionamento nosso é de que a nossa sociedade, seja por uma ONG ou pela ABI, ela seja bem tratada, médica e hospitalarmente. E durante esses 9 meses de governo, a gente vê que a saúde de Itaberá era ruim, agora está pior. Eu citei aqui o caso de 2 mulheres grávidas que foram muito mal atendidas no hospital, e fiquei sabendo que uma das crianças que nasceram veio a falecer, porque passou da hora de nascer essa criança e não tinha carro para transportar essas mulheres para a maternidade de Itapeva. Mais recentemente, o nosso amigo e companheiro, eu conheço essas pessoas muito por apelido, eu não sei o nome dele, não me lembro no momento, o Bulão, todo mundo conhece ele, trabalhava de pintor, entrou nesse hospital, acho que sábado, infartado, e foi tratado durante o dia todo com Buscopan, sem que apresentasse melhora e sem que fosse transferido para que Itapeva atendesse melhor esse pai de família.
Hoje ele está na UTI, depois de 3 infartos. Então, praticamente, levaram ele quase falecido para ser atendido em Itapeva. Se a pessoa que mais defende a saúde de Itaberá, que fala que vai melhorar, que é o secretário de saúde, e quem trouxe essa ONG aqui, que vai ser o braço direito do secretário, e o nosso povo está sendo atendido dessa forma, sob o comando do Dr. Gilson, eu quero dizer que a coisa vai ficar pior ainda. Porque senão, vejamos, a gente sabe que a esposa do Dr. Gilson, ela é uma das funcionárias dessa ONG. A cunhada, a enfermeira, passou a ser chefe das enfermeiras no nosso município. E é o que a gente sente, que pela arrogância que ela trata o trabalho no nosso município, está deixando todo mundo em situação de incerteza e não transmitindo segurança para que as pessoas desenvolvam o seu trabalho. Por outro lado, vai ser instalado 3 PSFs a mais nesta cidade, dos quais um PSF está para ser instalado no bairro Cafezal. Já foi questionado por vários vereadores, principalmente o vereador Odair, o vereador Serrinha e outros, que esse PSF tem como objetivo atender o público maior que se localiza no bairro Aquinos, Taquarussu e o bairro Tarumã. Por que o prefeito bate o pé e tem que colocar esse PSF no bairro do Cafezal? Porque é o caminho do médico que vai prestar atendimento em Itaberá, que passa pela rodovia, faz igual beija-flor, dá um beijinho lá no PSF e vai embora para a cidade, para Itapeva, porque ele não vai morar aqui. Então a gente nota nitidamente que a escolha para transportar 200 famílias para ir até o bairro Cafezal, onde tem pouco mais de 15 famílias, mostra que há interesses de facilidade para alguém prestar serviço nesse PSF. Mas a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer no decorrer desse tempo. Ventila-se por aí que as verbas a ser passado para a ABI, que eram no montante de R$271 mil, pode chegar a R$144 mil. Uma associação que cuidou do nosso povo por muitos anos. Embora receba crítica, e todo mundo vai receber críticas, mas no sentido de que melhora o atendimento, hoje está sendo marginalizado pela administração pública e dando um parecer lógico de que quer fechar o hospital, quebrar com a associação que tanto nos prestou serviço. E vai repassar, segundo comentários, de R$193 mil para essa ONG investir no atendimento, principalmente nos PSF, que é a especialidade dessa ONG em prestar serviço. Então esperamos que a população fique atenta para esses acontecimentos, porque quem paga a conta somos nós, é cada um de vocês, inclusive chegando a pagar a conta com vida, por falta de atendimento adequado. Se os políticos falam que eu sou contra, a mim não importa.
importa que eu estou em defesa da sociedade. Eu estou em defesa do nosso município. Eu não estou aqui para engordar pessoas que venham aqui para usufruir e melhorar o seu padrão de vida. Então aguardemos para a gente ver qual é o resultado que pode estar acontecendo com a saúde de Itaberá. Gostaria de levantar um outro problema que me surgiu com preocupação, e aí alguns colegas vereadores poderiam me ajudar, com relação ao grupo Bela Agrícola, que está se instalando em nosso município. E duas coisas me chamam a atenção. A primeira questão é com o desenvolvimento do nosso município. Quando a gente ouve um carro de som chamando todos os pedreiros e todos os serventes de pedreiros para prestar serviço para uma única empresa, isso não é geração de emprego. Ele traz um atraso no nosso município. Por quê? Que é a minha visão. Primeiro, se uma empresa de grande porte que vem para investir milhões de reais em infraestrutura, por que não ter trazido uma construtora? Vereador Vanderlei, Vossa Senhoria que é especialista nessa área. Então causa uma certa dúvida, por que pegar todos os pedreiros da nossa cidade? Por que eu digo que não é um crescimento? Porque nós temos centenas de cidadãos que estão construindo e que vão ficar sem a mão de obra aqui. E isso vai trazer um retrocesso para o município. E isso não vai contribuir com o crescimento. Porque quem tiver que fazer uma reforma, ou aumentar uma construção, ou até mesmo uma construção nova, não vai ter mão de obra. E isso não é avanço. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se os senhores já teriam pensado nisso, vereador. Ventila-se aí que o número de pedreiros e serventes não é o suficiente para essa firma. Então, eu gostaria que os nossos nobres vereadores fiquem atentos para isso, porque, de repente, ao invés de estar ajudando o nosso município, estará trazendo um retrocesso e um prejuízo enorme para a nossa sociedade. Então é bastante estranho a gente ver um carro de som chamando aqueles que sabem mexer com concreto para não trabalhar mais para o nosso povo, para ir atender os interesses dessa firma. Então, para mim, se tornou um fato preocupante. Um outro assunto que diz ao projeto de lei 062, que trata do reajuste dos professores. Eu não vi ainda o projeto, foi lido neste momento, nesta casa, mas já me chama a atenção que ele vem um projeto para atender e beneficiar um número de professores e não atende um outro número também de professores. Dá a impressão de que o prefeito trata a categoria dos nossos educandos de forma diferenciada. Ele não vê os nossos educadores como verdadeiros educadores.
quero beneficiar alguém, mas quero prejudicar alguém. Ele não deixa claro por que o grupo de professores, que não consta nesse projeto de lei, porque não está sendo atendido. Para que dê clareza, para que essa casa vote, sem ser usada para fins políticos. Quando se diz, é fácil de ouvir dos professores hoje, ele falou o seguinte, viu, eu vou mandar lá para os vereadores resolver. Como se nós fôssemos o culpado dos salários seus estarem baixos. E que se for rejeitado esse projeto de lei por esta casa, o culpado de não subir o salário é a casa da lei. Então o prefeito age como Pilatos. Eu não vou crucificar o Cristo, mas vocês façam o que vocês quiserem com ele. E não é assim que deve trabalhar o executivo e nem o legislativo. Nós temos que trabalhar de forma que tem que atender às necessidades e o anseio da sociedade. Nós temos que atender a categoria dentro do que é possível, até porque o grupo que está sendo prejudicado por essa lei não acarreta tanto custo se der o mesmo aumento no mesmo projeto de lei de um dinheiro que não é da prefeitura. Então não tem por que não pagar e não dar esse aumento a todos os professores, supervisores, diretores e, enfim, a categoria que atende. Eu espero que o prefeito reveja essa situação e incorpore também nesse projeto de lei o restante dos professores para que seja beneficiado com esse reajuste. Seria uma forma mais correta, a não ser, vereador Vanderlei, que o nosso prefeito está querendo tratar os professores nossos como o governador está tratando os professores lá do Rio de Janeiro. Eu beneficio alguns e maceto o resto. E eu acho que isso aqui não cabe aqui em Itaberá. Professor, dependendo do lugar que ele está trabalhando, ele está pagando para trabalhar. Ele não está ganhando para pagar, para trabalhar. Ele paga. E paga por amor à causa, para poder dar educação aos nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos no futuro. Então é importante que o prefeito reveja essa situação e ainda sane esse problema antes que a gente vote esse projeto. Endosso, vereador Vanderlei, a sua proposta de pedir ao Executivo um substitutivo corrigindo essa falha. E, no entanto, quero deixar claro aos professores de que esta Casa de Leis, e aí eu tomo a liberdade de falar por todos os meus companheiros vereadores, que ela não trabalha em prejuízo de nenhum setor da sociedade. Ela trabalha em defesa dos cidadãos itaberaenses, do nosso povo e para o bem do nosso povo, e querendo ver o nosso município crescendo. E é para isso que nós estamos aqui. Conte conosco. Essa casa está aberta. Eu gostaria de ver essa casa todas as segundas-feiras repleta de pessoas assistindo à sessão de Câmara, trazendo suas reivindicações. Queria aqui, senhor presidente, que Vossa Excelência deixasse de público aberto para que essa tribuna seja usada por qualquer cidadão que tenha algo a colocar como ideia para melhorar o desenvolvimento municipal e o nosso trabalho. Muito obrigado. A palavra continua livre. Só
respondendo à pergunta do vereador, a tribuna sempre esteve livre, só que existe formas de leis. A pessoa que quer fazer uso da tribuna, ele tem que fazer um requerimento antes, pelo menos 15 minutos, para que seja deferido, que é o que está no regimento. Então ela é pública, mas mesmo assim tem que ter uma pauta para ser liberada. Senhor presidente, eu queria reforçar sobre a transferência do nosso amigo Bulão, reforçando o Serrinha. Ele foi transferido sem nenhuma enfermeira e nenhum médico, somente a irmã dele acompanhando. Muito obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Agradeço a Deus e a todos. Obrigado pela presente sessão. Boa noite a todos.